Começando agora mais um Retratos Podcast. Hoje, o nosso convidado, cara, é extremo especialista em toda a parte de negócios, tráfego pago, entende muito da parte de lançamentos realmente. E hoje eu quero entender um pouquinho mais de tudo isso, porque assim, nesse nível de trabalho, eu acho que eu nunca conversei com um cara aqui no podcast ainda, e hoje eu vou ter essa oportunidade de perguntar muito, conhecer muito, expandir a minha consciência, porque para quem não sabe também eu trabalho com tráfego também no sentido de produtos, tenho produtos desde 2018, mas nada comparado com o que ele consegue fazer. Então assim, é um outro nível de produção, é um outro nível de entrega e um outro nível de resultados. Como eu sonho em chegar nisso no próximo passo, então eu quero aprender com esse cara, que ele é especialista realmente nisso e pode me ensinar e talvez te ensinar também. Mas antes disso e antes de apresentar ele, deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, patrocinador desse episódio e do podcast em geral, que são as cadeiras Amazonas. As cadeiras que você vê aqui no episódio são deles, cadeiras fortes, confiáveis. Eu já tenho cadeira deles há mais de 5 anos e agora eles estão junto também com essa parceria com o podcast. Então tudo que você vê aqui você encontra no site deles, que está aqui na descrição também. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar da qualidade, preço. Então faz um orçamento com eles se você precisa comprar cadeira. E as cadeiras são lindas, você está vendo. Então não deixe de pelo menos fazer um orçamento com eles. Fechou? E agora quero apresentar o meu amigo. Muito obrigado por ter vindo, Elton. Obrigado pelo convite, né? Muito obrigado de verdade, porque, como eu disse, a bagagem que você tem no que você faz, ela é muito grande. Ela é muito grande. E é um cara que está escondido no interior, que muitas vezes ninguém faz ideia. Porque todo mundo fica naquela coisa de não, para eu conseguir ter sucesso na minha vida profissional, eu preciso estar em São Paulo, eu preciso estar em Alphaville, eu preciso estar nos grandes centros. E você provou que, cara, eu posso estar, mas eu também consigo ter essa qualidade de vida morando no interior, tranquilo com a minha família e gerar resultados nesses grandes centros também. Sim. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui em off, que eu quero entrar depois nisso, foi que você falou, cara, eu posso pegar e trabalhar de onde eu quiser, eu só preciso de internet hoje. É real. Então essa qualidade de vida, muitas pessoas não fazem ideia que existem, ou então já fazem ideia, mas acreditam que não é possível. Então eu quero conhecer um pouquinho mais nesse episódio de quem é você, como você chegou nisso também e qual foi a sua trajetória de vida. Então, por favor, se apresente pra gente. Beleza. Bom, de novo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E adoro, cara, transmitir conhecimento, né? Como que eu caí nesse mercado? Foi meio que acidental, tá? Bom, a minha história de profissional, eu trabalhei 17 anos em bancos multinacionais. Eu trabalhava na área comercial do banco. Foi uma época boa, de muita expansão de consciência, crescimento. Mas chegou um momento que começou a me incomodar as politicagens da hierarquia de crescimento. Então nem sempre o que gerava resultado crescia e às vezes o puxa-saco, né, acabava furando. Então a politicagem chegou um momento que começou a me incomodar e meu rendimento caiu. Apesar de ter uma boa renda lá, eu ganhava bem. Enfim, eu acabei saindo do banco. Aí eu fiz uma enorme burrada na minha vida, porque tudo que eu aprendi eu não fiz. Eu comprei um comércio na minha cidade, sem estudar mercado e sem estudar o comércio. Nossa! Um comércio de roupa infantil. Cara, e por que você tomou essa decisão? Bom, eu tinha um filho pequeno na época, casado, então eu saí do banco, perdi renda. Preciso fazer algo que traga renda para minha família. Beleza. Cara, tinha uma loja que era uma franquia de roupa infantil, há 14 anos, muito bem conhecida. Eu falei, cara, não deve ser difícil cuidar disso aí, né? Gira sozinho. Lê do engano, me ferrei bonito. Perdi praticamente a grana que eu recebi do banco de indenização, eu tubei ali. E o que acontecia? Como meu filho era pequeno, eu conhecia muita gente na minha cidade com filho pequeno. Aí, cara, a galera saía da minha cidade, ia pra Piracicaba, Campinas, né, que é a cidade próxima, pra comprar a mesma roupa. Porra, meu, que sacanagem, né? Estão indo pra pagar mais caro, gastando gasolina. E compra a mesma roupa.
Falei, cara, então eu tive a brilhante ideia, já que quem está em Araras, né, que é a minha cidade, vai comprar para fora, eu vou fazer o inverso, eu vou vender para aquela galera de lá. Então eu criei um site. Beleza. Puta trampo, né? Que naquela época, Sim. isso, há 10 anos atrás, contratei um site, tira foto e descrição. Eu não manjava nada de copy, né? Não sabia escrever, precificação, porque normalmente na internet é mais barato, então você tem que entender entrega, as pessoas visitando. Beleza, demorei sei lá, um mês para deixar esse site no ar. Agora vai. Nada aconteceu. Mas que porra, por que a galera não tá visitando? Aí que eu entendi que precisava de tráfego, precisava atrair as pessoas. Porque o que é um site? Imagina um shopping se não tem gente passando. Cara, não serve pra nada. Sim. Então o meu site também não servia pra nada. Beleza, aí eu comecei aí eu mergulhei nesse mercado. E, cara, me apaixonei absurdamente. E uma vantagem, quando eu trabalhava no banco, eu gostava de investir em ações. E eu penso que o cara de Ok. tráfego, ele tem que ter a mesma consciência. Porque, cara, É longo prazo. é longo prazo e risco, né? Então eu coloco Ok. e retiro o dinheiro. Cara, eu comecei a estudar, eu aprendi, comecei a entender tráfego. Naquela época, a afiliação era muito forte. Ok. Então eu fui para a afiliação. Tava vendendo legal, mas não era o suficiente para eu ter a renda para sustentar minha família. E a loja quebrou, eu saí da loja, enfim. Aí vem um outro aprendizado. Mentores. Os mentores, eles te dão o direcionamento correto. Porque eles conhecem, né, os atalhos e as armadilhas. Deixa Entendeu? eu já pausar É. isso aí. Eu utilizo muito dessa estratégia de mentorado e ser mentorado por alguém. E pra mim funciona demais. Só que eu ainda não cheguei em um nível de escala desse. Pra você, é exatamente isso mesmo também? É assim, quando eu. Bom, vamos voltar um pouquinho. Quando você procura um conteúdo, um tema, cara, hoje a internet tem conteúdo assim, é muito conteúdo, mas ele não está numa ordem lógica. Então você estuda meio aleatório e provavelmente você vai estudar errado. E normalmente nesses conteúdos gratuitos eles não têm aquela chave que você precisa, né? Então você vai estudando, consumindo, testando. E eu entendo que só tem dois jeitos de você aprender: ou batendo cabeça, se ferrando e acertando, ou você pega alguém que te dá o direcionamento. E eu fiquei uns 2 anos nesse bater cabeça, vende, mas não era o suficiente, aí precisava fazer algum servicinho para trazer renda. Mas quando eu comecei a contratar mentores e comprar acesso para estar perto de pessoas que já tinham resultado, aí mudou o jogo. Eu comecei a entender aonde que eu tinha que colocar energia, Legal. entendeu? Por exemplo, o Max, né, que hoje é meu sócio, mas lá atrás era meu mentor, e ele chegou e falou: Elton, o conhecimento que você tem, para que ser afiliado? Vira coprodutor, Caramba. né? Então, traz as pessoas que têm conhecimento e começa a colocar eles no mundo digital e usa o tráfego. Ok. E em paralelo, aí a minha rede, meu network aumentou muito, e eu comecei a pegar serviços de tráfego para grandes empresas, né? E eu sempre fui um cara que eu nunca parei num método de tráfego, eu sempre fui estudando, 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 até criar o meu próprio método. Então eu Ok. aprendia um método, masterizava, entendi, agora eu pego outro. O que esse cara tá fazendo diferente que é bom? Ah, dá para acoplar no meu? Dá, então eu vou melhorando. O próprio conteúdo do Max na época, né, que era do zero à escala, hoje eu implementei esse conteúdo, ele ainda é válido com as implementações e atualizações, Mas já foi totalmente lapidado. já foi lapidado. E agora eu tenho uma outra estrutura muito mais avançada, que é para investimento mais pesado para retorno rápido. Ok. Entendeu? Então, o método que o Max tem, que originou nele, funciona bem, com as atualizações. Uhum. Então, para quem tem um orçamento não tão pesado de escala, ele funciona muito bem, que é o perpétuo, está rodando direto, para lançamento ou para venda direta. Agora eu tenho uma outra estrutura que é investimento, mentalidade, investimento pesado diário. Então, esse funciona. E como você tinha me perguntado, Elton, hoje você está só no tráfego? Não, o tráfego é só um dos pilares. Com todo esse tempo que eu estou praticamente há 11 anos, né, trabalhando com tráfego, Exato. atendendo algumas celebridades, e eu sempre defendi que o cara de tráfego ele tem que entender de estratégia. Porque o cara do tráfego ele consegue ver o mapa inteiro do funil do cliente. Sim. Desde a aquisição até a venda e a revenda.
Então eu consigo enxergar gargalo. E isso impacta diretamente no resultado que você vai ter também. Com certeza. E em dado momento eu comecei a perceber que eu estava mais ajudando as pessoas a acertarem toda a estrutura de conversão do que só o tráfego. Porque o tráfego você fazia, então é, estava redondo. é. Só que se a estrutura não está correta e o tráfego bom, não vai dar resultado. Concordo. E se o meu trabalho era o tráfego, mas se a estrutura não tivesse boa e eu não dava resultado, eu era o errado. Perdi o cliente. Então eu comecei a, assim, sem pensar, né, dar mentoria para as pessoas acertarem os gargalos do funil, da estratégia, para o tráfego funcionar. Aí eu falei, cara, tô fazendo coisa errada. Porque eu cobro uma fração para fazer o tráfego. Mas eu estou olhando todo a estratégia. Então eu não era um cara de tráfego, eu era um estrategista com tráfego. Que é a coisa que eu sempre defendi. E que ainda vale mais ainda. Justamente. E eu me lembro de um episódio, né? Porque nesses Você 10 quer mais anos... café? Não, por enquanto não, obrigado. Nesse tempo, faz parte da a gente pegar clientes muito bons e clientes não tão bons, né? Sim. E eu me lembro de um, cara, que esse cara me dava muito trabalho. Literalmente enchia o saco. E eu percebi, pô, o tempo que eu invisto no negócio dele, ele não faz o que eu oriento. E toda hora tá me culpando pelo resultado. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, pra não pisar na bola com você, eu tô encerrando contigo. Não quero mais, mas eu fico aqui até você arrumar um outro cara de tráfego. Porque eu te dou toda a orientação e você não põe em ação. Então hoje eu não vou prestar mais tipo de serviço de tráfego. Agora eu vou para consultorias de tráfego. Falei, quanto é? 20 pau. Eu quero. Como assim? Aí me deu uma chave. Cara, se esse cara paga isso, eu posso vender pacote completo. Só para as pessoas entenderem. Qual é a média de nível de faturamento de clientes que você conseguiu já gerar? Porque quando eu falo aqui que você está em outro nível, as pessoas podem entender, o cara é só bom. Mas qual que é a média de faturamento disso? Olha, eu fiz uma página de vendas recente, que é do meu curso de tráfego. Né? Porque hoje eu atuo mentorando, né? Eu tenho um programa de acompanhamento que olha toda a estratégia e tráfego, o tráfego é só um pilar, e o curso de tráfego. Eu já tive gente me ajudando na empresa de tráfego, mas só o que eu coloquei a mão. Até aquele momento eu tinha gerenciado 36 milhões de reais em tráfego. E esses 70 projetos a gente faturou mais de 100 milhões. Calma aí, então você fez girar 36 e faturou mais de 100 milhões. Caramba. Nos projetos que eu estava envolvido, não é Sim, projeto meu, né? Claro. Eu tava fazia parte do... Fazia parte. Mas de certa forma, se você fazia parte, é porque você tem autoridade total para gerenciar esse tipo de campanha. Com certeza. E eu até tinha um certo receio, né? Porque meu networking ele é muito bom. Então, as pessoas queriam contratar o Elton. Mas eu tenho 2 braços só, então eu não consigo fazer muita coisa. E às vezes eu venho orçamento, eu tenho um lançamento, eu quero colocar 1 milhão nesse mês. Cara, eu não tenho coragem de entregar esse para alguém fazer no meu nome. Então eu fazia. Ok. Porque se o cara faz alguma decisão incorreta, é meu nome que está errado. Exatamente. Então, eu sempre fui muito receoso em colocar pessoas para trabalhar comigo. Quem trabalhou comigo até hoje? Todo mundo que fez. Na época eu tinha uma formação de gestores de tráfego. Ok. Aí eu pegava os melhores e me ajudavam. Inclusive hoje são alguns que eu sempre indico o cliente, né? Porque, cara, é engraçado. Todo dia eu recebo, eu tenho alguém de tráfego. Porque hoje a gente tá, apesar de ter um monte de gente que fala que é gestor de tráfego, cara bom é mínimo. Não. Principalmente com uma experiência dessa. É absurdo. Então, cara, direto eu recebo solicitação. Eu preciso de uma indicação de cara de tráfego, quanto pagam com um cara bom de tráfego. Né? Então, é recorrente para mim, sacou? Então, vamos aproveitar esse gancho. Como contratar uma pessoa de tráfego? O que eu preciso entender para eu realmente poder confiar e para eu abrir a minha carteira para essa pessoa cuidar do meu tráfego? Quais são pontos que você fala assim, cara, isso aqui seria legal a pessoa prestar atenção na hora, conhecer talvez algum tipo de portfólio, alguma coisa assim? O que para você é interessante nesse sentido? Bom, tudo depende do nível de consciência de quem está contratando e o modelo de negócio. Porque não adianta você contratar um cara sênior, né, um que está acostumado a gerenciar
grana pesada ou se vai fazer tráfego local. Não precisa de um cara desse. Normalmente quem investe pesado são grandes empresas ou infoprodutores de grande escala. E para contratar um cara desse, o ideal seria você já ter feito pelo menos um pouco de tráfego. Para ter uma noção do que é, que se você não sabe o que é, como que você vai cobrar. Ou se não, entender algumas métricas essenciais. Por exemplo, né, o que aconteceu comigo, talvez até por eu ter essa bagagem de estratégia, né, as pessoas confiarem e acabavam nem pedindo relatórios. Tanto que eu cheguei a investir algumas vezes em ferramentas de relatório, contratei gente para criar dashboards, Ok. e meus clientes não viam. Confiavam em você Cara, cegamente. para mim era assim, quanto investiu, quanto voltou? Tanto. Ah, quanto é o custo por lead? Quanto ao... Tem alguma coisa para fazer? Cara, nada. Então, É isso. se eu tirasse dos meus clientes, um ou outro via relatório. Então, o que eu penso assim, para contratar um cara de tráfego? Eu acho que indicação, saber se o cara tem bagagem, dependendo do nível de tráfego que você quer. Né? Se você quer um mais simples, por exemplo, tráfego local, você pode pegar um cara mais júnior e entender se ele está fazendo mesmo. Né? Olhar quanto que está investindo, se está dando retorno, para ver as métricas. Porque, infelizmente, no digital tem um pedaço sujo, como qualquer outro mercado. Né? E, por exemplo, essa semana apareceu uma pessoa para eu ajudar. O cara derrubou minha conta. Mas por quê? Foi bloqueada, né? O derrubar é bloquear a tua conta. E um dentista, vai, cara, mas dentista não tem promessa que infrinja as diretrizes do método do Google. Aí eu fui investigar o que está acontecendo. O cara usou a conta dele para anunciar black. O que é black, né? São produtos que não são permitidos pelas fontes de tráfego, né? Meta, Google, X, etc. Então o que o cara fez? Ele usou a conta desse cliente para anunciar outra coisa. Pô, sacanagem. Então é antiético total. Mas infelizmente acontece. Então eu acho que assim, tentar contratar pela índole, né, e conhecimento do cara, ou se ele tem algum histórico, e olhar eventualmente o gerenciador. Entrar no gerenciador, ver lá quanto está gastando, acompanhar mais de próximo. Por mais que você vá contratar, que você tenha uma noção, pelo menos básica, da interface do gerenciador para você entender o que é o custo por lead, o que é realmente, como fazer, se a pessoa está gerando esse tráfego realmente ou não, se está entrando o dinheiro que ela está falando. E ver o que está gastando. Eu estou gastando 1.000 e não vem nada, coisa errada, né? Algo errado não está certo. Justamente. Deixa eu fazer uma linha de raciocínio aqui para você ver se você concorda ou não. Pensando no que você acabou de dizer, que uma das formas melhores de contratar realmente esse tipo de profissional é por indicação, mais que nunca, então a gente volta à primeira pergunta, que foi, faz sentido as mentorias? Porque se esse cara ele é um ótimo profissional, mas ele está escondido, sem um círculo de amizades, ninguém conhece ele já não vai ser contratado. Se ele não for visto e se ele não tiver em círculos realmente de amizades ou de mentorias, mas que ele possa mostrar, cara, eu me destaco de certa forma, faz sentido isso pra você? Faz sim. Por exemplo, né, como eu disse, eu recebo diariamente gente pedindo tráfego. Então, eu recomendo mentorados que eu sei que geram resultado. Agora, se o cara compra o curso e não fez, eu não vou recomendar de jeito nenhum. Então, assim, você tá no... O networking é fantástico, né? Cara, muito legal isso, porque é exatamente isso. Ah, mas eu sou autodidata, eu sei, eu faço, olha meus resultados. Tá bom, mas ninguém te conhece, criatura. Simplesmente não vai funcionar porque ninguém te conhece. Tá bom, mas que me fala uma pessoa conhecida que eu possa perguntar de você, ou você é só uma sombra? Você acha que eu vou colocar um orçamento de 1 milha dia para um cara que ninguém faz ideia do histórico? De jeito nenhum. Agora, por outro lado, né, eles podem estar pensando assim, e como é que eu começo? Né? Ótimo. Porque se eu não me mostrar e não fazer, ninguém vai saber que eu tenho resultado. Cara, eu comecei lá atrás, o meu primeiro cliente foi de graça. Eu fiz de graça. Falei, cara, eu sei rodar tráfego, mas eu não tenho case. Vamos fazer uma parceria? Aí o cara topou. E, inclusive, meu amigo até hoje, ele tem fugiu o nome agora. Um box de crossfit que eu treino lá. E ele queria abrir numa outra cidade. Legal. Falei, cara, eu vou te ajudar no lançamento dessa outra cidade.
beleza? Ele queria levar pessoas no dia da inauguração. Porque se as pessoas vão lá, fazem um aulão, uma galera vai gostar. Exato. A gente entupiu a academia, né? Nossa. Então, essa movimentação, ele começou a falar para os alunos. Sim. Não, esse cara que fez tráfego, lotou lá, beleza. Aí outro, não, faz para uma empresa? Faço. Nesse momento, eu fiz local. Ok. Né? Aí depois eu... Só que novamente já veio da indicação também. Sim, mas o primeiro foi... Sim, Eu consegui uma pessoa que começou a me indicar. Aí depois eu virei uma agência parceira da Eduz, né, que é uma empresa de digital, que aí meu networking explodiu. Aí eu foquei para a galera do digital. A galera do digital investe muito mais do que tráfego local. Sim, então, claro. É outro jogo. Eu também já fiz tráfego para bancos, para indústria, que foge um pouquinho da conversão. Né? Então, de vez em quando aparecem alguns projetos diferentes. Por exemplo, uns 2 anos atrás, eu fui contratado para um trabalho de branding. Ou seja, eu precisava trazer consciência para investidores que o mercado de edificação em madeira era uma boa para investimento. Caramba. Então, como é que eu falo? O Brasil ele tem a cultura do concreto. Né? Sim. Então, como é que eu mostro para potenciais investidores que construir com madeira é um negócio interessante? Então, aparecem algumas coisas diferentes para mim. Outra vez também que deu muito bom, eu vendi e usei Google, que era reflorestamento de mogno. Isso é um investimento, que eu também não sabia. Caramba. Né? E na época, isso, sei lá, 4 anos atrás, era 20 pau o hectare. Hoje eu nem sei quanto é. Então eu identifiquei que, assim, principalmente advogados e médicos, quando o filho nascia, o cara ia lá e comprava uma previdência privada. Ok. Né? Para o filho, quando tiver 18 anos, ele ter um encaminhamento, faculdade, carro, sei lá. Eu entendi esse padrão. Então, no Google, eu falei assim, você compra previdência privada, você está fazendo errado. Esse investimento, ele vai te dar retorno 3, 4 vezes maior. Cara, a gente explodiu de vender. Entendeu? Então, aparecem umas coisas diferentes. E hoje, né? Como eu entendi com o lance do cara lá quero tua consultoria. Eu falei, cara, abriu uma possibilidade para mim. Então, nos últimos 2 anos, eu estava fazendo consultoria individual. Ok. Né, para pessoas que estavam com problema de estruturação de estratégias, comunicação e produtos para usar o tráfego e fazer venda. E nesse meio tempo também apareceu pessoas que querem fazer grandes eventos presenciais e tinham dificuldade de aquisição. Ok. Então eu também abri um braço de consultoria para evento presencial. Então eu já fiz evento presencial de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 1.500 pessoas. No final do ano agora nós fizemos um grande de 2.000 pessoas. Então eu cuido de toda a estratégia de aquisição amparado no tráfego. Entendeu? Cara, que legal. É. É um universo totalmente diferente. Mas é um universo pouco explorado. Porque aí eu tenho que juntar conhecimento de comercial, né, aquisição e tráfego. Então junta tudo. Isso é algo que não é tão explorado. Então, por exemplo, eu, Rodolfo, quero fazer um evento hoje. O que eu teria que procurar ou como eu chegaria em você? Cara, todo mundo que veio para mim é indicação. Caramba. Eu nem faço comunicação disso, tá? Se você cair no meu site, na minha bio, lá tem uma coisa que eu falo. Okay. Mas todo mundo que veio foi de indicação. Preciso fazer evento presencial e estou com problema de aquisição. Aquisição basicamente é trazer pessoas. Trazer pessoas. Não sei como que eu vou fazer para trazer pessoas, mas eu quero colocar, sei lá, então, 500 pessoas. A minha parte é só aquisição. Como que eu estruturo lá dentro, operação, como... Não, ok. Não comigo. É colocar a gente lá. Colocar a gente no... fazer vendas. Cara, que legal isso. E nesse meio tempo, fazendo essas consultorias, aí eu já diminuí bastante a quantidade de... Só um parênteses ali. Eu tô mais quietinho porque eu tô absorvendo demais. Então, por favor, só continua, que conforme vai surgindo aqui também eu vou falando, mas como você tá num flow muito legal de linha de raciocínio, eu tô só absorvendo e acredito que se eu ficar te interrompendo, o pessoal também não vai gostar. Não, tranquilo. E como eu tava nesse fluxo, né, de consultorias, só que o que eu notei nesse meio tempo, que foram mais ou menos uns 2 anos, eu tinha uma empresa com o Max, né, de prestação de serviço de tráfego, a gente falava celebridades, entre aspas, mas eram empresários que investiam mais alto. Falando nisso, ó,
já fica esperto, porque tem episódio também com o Max aqui. O episódio com o Max foi gravado no Edu Summit, então tá lá, especial. Foi onde eu conheci o Max também, depois disso surgiram outras coisas com o Max também. E por falar nisso, Max, eu quero você nessa mesa agora também, porque o episódio lá foi muito rapidinho, te espero aqui de novo, porque é outro cara que também tem um nível de consciência e de compartilhamento surreal também, né? Sim, com certeza. Então, abraço, Max. Eu até acabei lembrando, né? Porque eu e o Max, a gente entra nos projetos meio doido, né? Que é. Normalmente as pessoas contratam, quebram a cara e aí vem pedir socorro pra gente, né? A Cris Arcangeli foi uma delas. Que ela estava fazendo um evento, ela contratou uma agência e em menos de. Um pouquinho mais de um mês, né? Ela queria colocar 600 pessoas num evento presencial. Ela não tinha colocado 10. Então Nossa. nós entramos em 40 dias Na fogueira. na fogueira. Aí o Max conhece ela, eu falei, ó, você entra, vambora. A gente, em menos de 30 dias, lotou o evento, né? Então, é lógico que a gente tem uma bagagem que consegue trazer isso, e pelo o nome dela também, pela força dela. Sim. Enfim, voltando na consultoria. O que eu notei na consultoria individual? As pessoas tinham resultado. Só que normalmente eu desenhava o plano completo. Ok. E normalmente as pessoas enroscam quando ela enxerga um macro. Ah, eu entendi que eu tenho que fazer esse bolão aqui. Mas como que eu fatio o bolo? Aí eu participei de uma outra mentoria que é em grupo, mas ele é individualizado. Bom, como é que funciona isso? Como é que funciona É, isso? aí eu criei o programa de acompanhamento, que é um tempo maior, são 6 meses. Então eu crio o macro, Ok. mas ó, o seu primeiro passo é esse. Eu te acompanho nesse primeiro passo. Então você tem que ter esse tipo de conhecimento, essa habilidade de execução e esse potencial de investimento. Então avalie o momento do cliente. Ou seja, você dá metas para ele. Você tem que fazer isso. Porque se eu der o pacotão inteiro, é provável que ele enrosque, Sim, né? Se eu estou acompanhando ele, cobrando ele, ele vai ter resultado. com certeza. Então, eu comecei um embrião, isso acho que foi outubro mais ou menos. Até porque você consegue avaliar em que nível que ele Sim. está e fazer realmente pro nível que ele precisa alcançar ali. Justamente. Então, aí eu percebi que esse formato, inclusive os próprios mentorados, eles podem se ajudar. Então, eu estou criando um ambiente, né, para que eles estejam presentes e Uma cada um, comunidade mesmo. cada um dá um auxílio com o potencial que tem. E toda vez que eu pego um mentorado, eu preciso entender o momento dele e o que ele conhece e onde ele quer chegar. Como eu estava brincando aqui com vocês no off, né? Um cara tá sozinho aqui, eu quero fazer um lançamento, porque o lançamento foi vendido isso, quero faturar, bater o 6 em 7 ou o 7 em 1, né, que é o 1 milhão num dia. E cara, você tem equipe, você tem conhecimento, já tem a tua estrutura de conversão, tem a copy validada, tem criativo. Eu começo a falar assim, o cara cai da cadeira, né? Tem nada. Não adianta você ir para um lançamento, você vai sofrer. Você vai gastar dinheiro à toa, vai se frustrar e não vai ter resultado. Vamos dar um passinho para trás? Faz isso primeiro, começa a entrar nesse mundo, começa a entender. Entende o fluxo, né, a jornada do avatar, como é que ele compra, como é que ele se comporta. Aí a gente vai evoluindo a estratégia. Então eu percebo que a galera começa, estou evoluindo. Quais são as etapas desse processo que hoje você coloca, que você faz essa modulação? Então, quais seriam esses módulos de aplicação sua? Vamos lá, isso foi também uma evolução. Lá atrás, quando eu fazia a formação de tráfego, eu conseguia gerar o resultado, mas eu me sentia frustrado. Por quê? O tráfego eu não consigo entregar ele sem ser linear. Ok. O cara tem que aprender o A, se ele não aprender o A, ele não vai para o B e assim por diante. Então, quando eu abri a formação ela ia em média 3 meses. Ok. Tá? Então, eu vendia no primeiro mês, aí eu recebia e entregava no primeiro, segundo e terceiro mês. Esses segundos 60 dias, cara, me deixavam meio agoniado. Porque na mente eu estava trabalhando e não estava recebendo. E eu não podia colocar mais gente no meio porque ia embolar o processo. Cara, eu preciso mudar isso. Eu preciso, em vez de ser linear, eu preciso fazer algo que seja modular. Ok. Que a pessoa possa entrar em qualquer mês. Ok. E isso ficou na minha cabeça um tempo. Eu comecei a dar consultoria. E, cara, tem um jeito. Porque onde as pessoas enroscam? Ou é no tráfego,
ou é na estrutura. Ok. Então eu vou entender qual que é o momento da pessoa e onde que ela está enroscando. Nossa. Aí eu criei, que é a Eagles, né, que é o programa de acompanhamento, que ela tem 3 pilares. O primeiro deles é a estrutura de conversão, aí depois validação e depois a escala. Nem todo mundo precisa chegar na escala. Ou pelo modelo de negócios ou por vontade. Esses 3 pilares, 80% do tempo você vai estar entre estrutura de conversão e validação. Por quê? Vamos pegar o teu caso. Por exemplo, eu quero desenvolver aqui uma mentoria sobre tudo que eu faço. Beleza. Qual que é a tua habilidade e conhecimento sobre digital? Eu vou entender o que você tem. Qual a sua capacidade de execução? Quantas pessoas têm te ajudando? Não tem ninguém. Tá. Qual que é o teu potencial de investimento? Cara, eu consigo investir tanto por mês. Beleza. Na minha estrutura de conversão, eu tenho 52 estratégias validadas. Só que nem todas servem para o teu momento. Ok. Então Claro. eu vou entender qual que é o seu momento. Beleza. Então definimos a estratégia. Só o fato de você com já essa bagagem, definir qual seria a melhor estratégia para mim, já me economiza um tempo surreal de ficar tentando 52 estratégias. Essa daqui não deu certo, deixa para outra. Porque, vamos colocar aqui, teria como eu aplicar uma dessa por semana? Depende da sua capacidade de execução. Então, mesmo se eu for rápido e conseguir, eu já levaria um ano. Porque 52 semanas. Caramba. Só aí já é um tempo economizado. Sim, com certeza. E qual que é o grande problema do digital? Quando você descobre algo, você é bombardeado por informações desse tema que você pesquisou. Sim. Aí a tua cabeça buga, porque você começa a ouvir um monte de gente e cada um fala uma coisa diferente. Obesidade mental, você trava e não entra em ação. Aí você se frustra. Concordo. Então esse é um combinado com os meus mentorados. Cara, para de ouvir. Você vai fazer isso. Na hora que você masterizar e quiser conhecer outras estratégias, beleza. Mas antes de masterizar, não. Conhece Vai gerar primeiro, ruído só. executa, deu bom. E por que eu falo do estrutura de conversão e validação? Quando eu entendo o seu momento, sugiro uma estratégia, aí a gente planeja. Vamos pegar assim, eu tenho um produto de R$100, eu quero gastar nele, né, o teu custo de aquisição, né, um CAC de R$50. Então, a cada 50 que eu coloco, volta 100. Okay. Então, a gente bolou um plano, tá? Quanto que eu preciso pagar por clique para ter tantas pessoas na minha página para que eu consiga pagar 50 e vender 100? Então, a gente já bolou um plano. Agora, nós vamos colocar na validação. Vamos colocar ele em ação. Okay. Beleza. Vou imaginar que na média, né, cada 100 pessoas que chegam numa página, 1% compra. Média de mercado. Ok. Isso varia depois de nicho para nicho e até o aperfeiçoamento que você faz, ele vai melhorando. Mas nessa conta fria, deixar claro para a galera, matemática. Eu sei que a maioria enrosca na matemática. Se eu preciso de 100 pessoas para fazer uma venda, 1%, então a cada 100, uma pessoa compra. Se eu preciso gastar R$50 para fazer uma venda de R$100, significa que eu preciso pagar 50 centavos por clique para a pessoa vir na minha página. Então eu já desenhei o tráfego. Beleza? Agora eu ponho em ação. Começa uma campanha. Clique de R$2. Ferrou. O que pode acontecer aqui? Em vez de eu precisar de 100 cliques, eu preciso dividir isso por 4. Ok. Cara, com 20 cliques eu estou conseguindo fazer venda. Então, beleza. Então tá dentro do... Tá fechando. Não, cara, eu estou pagando R$2 e não está funcionando. Lembra que eu falei que a gente trabalha 80% em estrutura de conversão e validação? Então a validação bugou. Volta para a estrutura, arruma a página de vendas, arruma a comunicação, vê a percepção de valor da sua oferta. Tem alguma coisa errada. Corrige, volta para a validação. Agora deu bom. Então... Cara, deixa eu entender isso, porque assim, o que você está me falando é que você se torna o estrategista que vai auxiliar a pessoa, só que além disso, você ainda ensina o cara. Sim. Porque você poderia só fazer isso, cobrar a sua porcentagem ou o valor seu e sair fora com o seu dinheiro e deixar o cara dependente de você pro resto da vida. Você tá me falando que não é a estratégia que eu defini. Não. Eu quero pegar, ajudar a pessoa a executar isso, mas eu quero ensinar ela a fazer isso. Isso. E andar com as próprias pernas. Deixa eu melhorar um pouco, acho que eu pulei essa parte. Todo esse conteúdo, tanto de
estrutura de conversão, de validação e de escala, eu tenho isso gravado numa área de membros. Ok. Só que eu não quero que você assista tudo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um tráfego para uma página de vendas. Então você vai assistir a aula 1, a aula 2 e a aula 7. Estuda, põe em prática. Tem dúvida, aí eu dou o direcionamento. Então eu vou corrigindo, sacou? Você vai direcionando. Essa é a ideia, para não perder tempo. Todo esse conteúdo ele ainda não está 100% pronto. Então quando eu identifico que um mentorado está com alguma dificuldade e eu não tenho isso gravado, eu faço ao vivo. Até porque isso é um conteúdo vivo, né? Você vai entendendo a necessidade, vai lapidando aquilo ali, vai trazendo soluções. Cara, isso é fantástico. Por exemplo, ontem eu tive um encontro com uma mentorada nova. E o primeiro passo é o onboarding. O que é o onboarding? Eu crio um plano para recuperar o investimento o mais rápido possível. Tá? Então ele já vai se pagar ali a mentoria. Essa é a intenção para ele se pagar rápido. Só que para o onboarding, eu preciso que a pessoa tenha clareza do produto e da oferta dela e para quem que ela quer vender. Tá? Com essa mentorada, que é uma médica, eu não vou revelar o nome dela, né? Sim, claro. Eu entendi que ela estava com dificuldade, ela não tinha clareza, apesar de muito conhecimento que ela não tem clareza de como atingir o cliente dela e que solução ela entregar. Então eu inverti. Então eu falei, nós não vamos ter onboarding, nós vamos eu vou fazer uma entrevista contigo, que eu chamo de guia de construção de oferta. Ok. A gente ficou quase 2 horas eu cavando com ela, fuçando com ela. Quem que você quer atender? Por que você quer atender? Traduzindo, você criou o ecossistema de produtos dela também. Na verdade eu cavo para ela produzir. Ok. Vai sair da cabeça dela. E cara, saiu muito insight. Muita headline, saiu muita cópia ali, porque ela não está no ambiente de pressão de vendas. Ela está ali soltando. Então, por isso que eu falo que apesar de ser em grupo, é individual. Então eu peguei ela e falei, entendeu os insights? Agora você cria seu produto de entrada. Esse case dela, por exemplo, fica disponível para os outros acessarem? Esse também? Não, porque é muito específico. Esse é pessoal. Né? Ok. Mas quando eu tenho o direcionamento, tá gravado. O direcionamento é para todos. Quando eu percebo que nesse caso era pessoal, não, isso é dela. Não, mas só o fato de eu poder pegar um direcionamento desse e assistir já é um hot seat. Sim. Porque eu já tô aprendendo ali com a experiência do outro que pode ser o meu gargalo amanhã. E tem mais, que eu ensinei ela, né? Cara, são 2 horas de conteúdo de conhecimento. Aí eu falei, você vai pegar a transcrição disso e vamos usar a IA para te ajudar. Então ali dá para criar produto, dá para criar conteúdo, dá para criar um monte de coisa. Por isso que é o cavar. Porque a pessoa não está com barreiras, ela está soltando tudo que ela conhece. E é lógico que a IA não vai fazer isso para ela, mas ela vai dar insights para ela aprofundar cada vez mais. Aí pode criar produto, pode criar um monte de coisa. Sacou? Você literalmente abriu um universo novo, não é nem um mundo, não, é um universo novo na cabeça da pessoa. Então agora é o próximo passo. Ela tem clareza da solução e quem que ela quer atender. Beleza, então agora que produto que você quer criar? Ela vai trazer para mim, tá, agora vamos criar a percepção de valor dessa oferta, que já tem conteúdo gravado lá. Ela vai criar a estrutura de vendas, aí vamos para validação. Ela também não tem equipe para ajudar, então ela vai no modo mais light. Mas ela tem um conhecimento muito vasto. Cara, se ela soltar isso, eu quero isso aí. Claro. Porque ela é nutróloga, né? Cara, eu treino pra caramba e não há meio de emagrecer. Ela tem o caminho. Ela começou a falar assim pra mim, eu falei, manda o link que eu quero. Entendeu? Esse manda o link que eu quero, eu acho que é o que muita gente tá imaginando agora. Manda o link que eu quero. É surreal. É surreal no sentido que, assim, ó, quando eu, Rodolfo, falo surreal, eu sou muito analítico. Então eu gosto de observar passos e estratégias. Eu não vou só pela emoção. Sim. Então eu gosto de buscar minhas mentorias, meus mentorados, no sentido, cara, como que eu posso fazer e se tornar algo que realmente é aplicável? Porque tem muita mentoria que é só na área conceitual, só no campo das ideias. Sim. E aí você sai com aquilo, beleza, informação linda, conteúdo fantástico, agora o que eu faço de aplicação disso? Como que eu coloco isso em prática hoje?
Como que eu saio com isso e realmente eu faço funcionar para mim? Porque muitas vezes você sai de uma mentoria, de uma conversa, com mais objeções. Ai, beleza, agora eu entendi que eu tenho que entender minha persona. Cara, mas minha persona fala muita coisa. Ou eu poderia trabalhar com várias personas. Como que eu foco isso e tudo mais? E você está trazendo um método que você consegue trazer de forma clara e como você falou, desde o ponto A, já pensando em se pagar primeiramente, Sim. porque isso é outro detalhe extremamente importante, porque o cara que está entrando, muitas vezes o cara está com a corda no pescoço. Ele está ali respirando com aquilo, puxando fôlego de onde não tem, e se ele não conseguir pelo menos se pagar, fazer aquilo se pagar, ele não vai conseguir ter cabeça para pensar em novas estratégias de expansão, porque ele está preocupado em apagar o fogo primeiro. E aí a gente vai com, no campo das ideias, não, eu vou te entregar tudo. Cara, mas muitas vezes, de certa forma, você precisa pegar na mão da pessoa e falar, cara, nesse primeiro passo, vamos comigo. Eu vou te mostrar a rota, eu vou te mostrar o caminho e eu vou te falar o que eu fiz. Só que o que eu fiz prático. É. E é isso que eu tô achando fantástico, como eu te disse, porque não é campo das ideias apenas. Não, é campo de batalha. É campo de batalha. É realmente a linha de frente de você falar, cara, não, aqui ó. É aqui que eu colocaria a minha grana, a minha expertise está aqui. Vamos por esse caminho. Por mais que tenha algumas variáveis que realmente tem que validar, pode dar certo ou não, só que você não tá sozinho. Você tá com um extremo especialista auxiliando realmente a conduzir isso, porque o cara já vai entender, cara, se essa estratégia não deu certo, talvez essas outras 5 também não vão dar. Mas se essa também não deu certo, é sinal que a linha dele talvez seja essa. Então deixa eu pegar essa outra estratégia que é totalmente diferente para testar ela também. Ou seja, a triangulação que você faz é muito mais assertiva. Com certeza. Costumo brincar, né, que eu falo assim, você contrata um sócio especialista por um preço estagiário. É isso. É isso. Cara, Aí depois tem toda, né, a estrutura, como eu disse, né, o mais importante, eu preciso criar a estrutura de comunicação para testar, que vai para validação. Aí na validação eu tenho todo o método de tráfego que tem 10 anos de bagagem. Então eu sei como orientar onde que tem gargalo. E o próprio tráfego vai mostrar onde tem furo da estrutura. e aí é que é um ponto É, interessante disso. Porque pelo que eu entendi e tá muito claro, a sua ideia não é pegar para fazer mais. A sua ideia é realmente ensinar a pessoa sim. a desenvolver isso. Então, novamente, você não tá querendo só pegar o dinheiro do cara e sumir. Você vai ensinar o cara. E aí, o céu é o limite. O meu grande objetivo é o seguinte, a minha visão, né? Se eu coloco um mentorado, ele tem resultado, cara, eu sou praticamente um conselheiro da empresa dele. Na hora que acabar os 6 meses, e esse cara já retornou a grana dele, ele vai comprar de novo. Não tem por que ele querer sair. Sim, Até porque o marketing digital ele é dinâmico, né? Ele vai mudando e, cara, eu tô sempre estudando para estar atualizado. claro. Então eu sempre vou trazendo coisas novas. Então, assim, a galera que entra, cara, E até provável. porque o que o cara vai investir tendo você perto nesse sentido, perto do faturamento que ele consegue gerar, alcançar e ter realmente como conselheiro, é ridículo. Sim. O valor que o cara vai investir tendo você perto, fala, não, prefiro deixar isso aqui. Essa ferramenta, Elton, como ferramenta, deixa ele aqui. Porque pensa o seguinte, né? Quantas vezes a gente, no nosso negócio, porra, eu tô com uma dúvida aqui. O que eu faço? Normalmente a gente vai pro YouTube, né? Ou Google Sim. procurar. Mas será que essa informação aqui é de alguém que já vivenciou, passou por isso? Sabe se é uma oportunidade ou uma armadilha? Ou mesmo que seja, será É. que ele está me contando a linha completa? Justamente. Então não é mais fácil você ter um mentor? Ô, eu vou fazer isso, o que você acha? Aí eu vou dar minha visão. Cara, eu acho isso barato, né? Vai. Mas por que que você, com toda essa capacidade, quis, de certa forma, ensinar as pessoas e não só pegar e fazer e ganhar 10 vezes mais? Cara, eu percebo que quanto mais ensino, mais aprendo. Entendeu? Ok. Então. E quando eu só atendia tráfego, assim, apesar de gostar pra caramba de fazer, tá? Então, o meu tempo era bem mais curto.
Então, meu tempo para fazer minhas doideiras de testes, por exemplo, hoje eu estou testando ou vender coisa fora do Brasil. Então eu não tinha tempo para fazer isso. Deixa eu só te cortar rapidinho. É. Esse foi a única pessoa que eu conheci até hoje, e conheço bastante gente também nesse mercado, mas a única pessoa até hoje que conseguiu atingir o limite de publicações de anúncios no Meta. Foi isso mesmo, não foi? Cara, foi quantos anúncios? Cara, é assim, eu nem sabia que existia isso, tá? A gente atingiu 10 mil conjuntos de anúncio. Conjuntos. Como quando a gente tem gerente assistindo, eu consigo 10 mil. Se eu não tenho gerente, por uma conta mais simples, que não gastou tanto, 5 mil conjuntos. Então eu estourei o limite da minha conta. Eu não consigo mais fazer campanha. Que porra é essa? Eu liguei pro meu gerente. Falei, você estourou o limite, você vai ter que excluir conjuntos aí da sua conta. É sério? Porque é uma coisa que eu defendo também, cultura de teste. Ok. Porque como o marketing está muito dinâmico e o comportamento das pessoas ele evolui, né, e muda com o tempo, então a gente tem que fazer muito teste. Esse muito teste, as pessoas normalmente imaginam que, vou soltar 2 criativos por dia durante uma semana para ver. Quanto é esse muito teste para você? Isso depende muito da conta, do ticket do produto, da estratégia que a gente está usando. Mas vamos pensar num perpétuo. Cara, eu tenho cliente que a gente roda 100 criativos numa semana. É totalmente fora Sim. de... Tem que ter linha de produção, de teste. Porque assim, o que faz virar o jogo? É encontrar um criativo vencedor com uma oferta vencedora. Se eu for testando 1, 2 por semana, se eu der muita sorte, eu vou acertar, mas em que tempo? Agora, se eu tenho um fluxo de teste mais pesado, é lógico que volta naquela situação. Qual que é a tua capacidade de execução? Ok. Cara, eu tenho que ter gente fazendo isso para mim. Eu não consigo eu criar 100 criativos na semana. Eu tenho que ter uma pessoa Sim, específico para isso. específica para isso. Então, tudo depende, né, da sua capacidade de execução. Alguns clientes jogam esse jogo. Aí a gente tem que rodar pesado. Mas isso é legal porque, assim, aí novamente é entender a etapa que cada pessoa Sim. tá, que é natural também, mas entender que muita gente acha que esse mercado digital é só romântico também. Não. Não, porque o cara estourou, ele teve sorte. Cara, ele não teve Não. sorte. Por trás existem estratégias pesadas, validadas de fato, e que enquanto você ficar achando que é só questão de sorte, meu, esquece, você não vai conseguir ter resultado. Porque não é sorte, é realmente estratégia. É sentar, pensar naquilo que está acontecendo e, claro, se você quer fazer isso de forma mais rápida, ser acompanhado por alguém. Então, novamente, o processo de mentoria. Justamente. Tem uma coisa que eu brinco, né, que chama estratégia ABC, é bunda na cadeira. Porque o marketing digital, ele sempre propagou as 3 liberdades, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava em média de 12 a 14 horas dia. E eu não queria mais isso. Era Caramba! pesado. Inclusive final de semana. Porque como eu trabalhava na financeira, então a gente tinha feirão todo final de semana. Nossa, ok. Trabalhava bastante. E quando eu vim pro digital, eu fui fisgado pelo... trabalhar computador Trabalhar na em casa. praia. É. Existe uma liberdade? Sim, existe. Eu trabalho a hora que eu quero, mas eu trabalho muito. Tá? Então não é, como você falou, romântico. Não, é de boa. Não, não é de boa. Eu gosto pra caramba e tô muito feliz com o que eu faço, mas eu trabalho. Mas a pressão psicológica também é intensa. Sim. Porque imagina você girando ali um orçamento de 1 milha dia de um É, cliente, pesado. dinheiro que muitas vezes você ainda não viu na sua carteira. E aí Responsa. a responsa é Pesado. gigantesca. Porque ali um clique errado com um faturamento desse, É. para você perder muita grana rápido também é Sim, fácil. com certeza. Aí vem a evolução do tráfego, né? Quando você pega um orçamento pesado desse, cara, você tem que estar colado na tela. Eu vou subir uma campanha de 10, 15 mil por dia e vou pra praia. Cara, não dá. Né? Não dá, tem que ficar lá olhando. Caramba. Qual o maior gargalo hoje de quem é um profissional dessa área de tráfego? Qual a maior dificuldade que esse cara sente? Hum. Eu penso assim, ó, existem muitos profissionais que são especialistas em
em alguns pilares. E o tráfego tem não só um, tem vários. Por exemplo, eu não gosto de e-commerce, então eu não faço e-commerce. Ok. Tá? Mas o conhecimento que eu tenho, ele também abrange e-commerce. Você fala assim, tem um cliente grande aqui de e-commerce, fazer, cara, eu não vou pegar porque eu não me especializei nisso, não estou acostumado a fazer. Mas o modelo de tráfego que eu tenho hoje, ele serve tanto para perpétuo como para lançamento. Ok. Lançamento curto ou o lançamento pago, cara, funciona. E eu percebo que existem hoje profissionais, né, que ensinam parcelas. Por exemplo, eu vou ensinar você a fazer tráfego local. Eu vou te ensinar a fazer tráfego para lançamento. Ou tráfego para perpétuo. Cara, tem que ensinar tudo junto. Na minha visão, o cara tem que aprender tudo isso. E eu defendo muito no tráfego que a gente tem que trabalhar, que eu chamo de ataque e defesa. O que é o ataque? O ataque é despertar o interesse. A minha persona é a mesma, mas ela pode estar em momentos diferentes de consciência. Pô, Ok. Elton, vai viajar agora. Né? Vamos pensar o seguinte: a minha persona ela pode estar num momento que ela não me conhece, não sabe o que eu faço e nem imagina que o que eu faço poderia ajudar a vida dela. Tá? Então ela está totalmente consciente. Então, esse cara, para eu atingir ele, eu tenho que ter um tipo de comunicação. Então eu tenho que ser bem assertivo do jeito que eu falo, para esse cara prestar atenção em mim. É interessante o que esse cara está falando, deixa eu me aprofundar. Se eu tentar vender para esse cara, nesse momento, esse maluco aí, cara, sem sentido. O reptiliano já vai travar. Ah, esse cara só quer te vender, tchau. Então eu preciso fazer com que esse cara evolua a consciência, que ele saiba que eu tenho uma solução que vai ajudar a vida dele. Primeiro é fazer o santo dele bater com o meu. Justamente. Só que ele, nessa caminhada, eu preciso estar nutrindo ele. Então, quando ele está já consciente, me interessei, por exemplo, no tráfego. Eu começo a pesquisar outras pessoas. Então, ele já saiu ele está meio inconformado e está pesquisando. Será que tem solução para mim? Ok. Aí eu mudo minha comunicação e já estou falando para ele, cara, a melhor solução está aqui comigo. Nesse momento, eu ainda estou em fazer ele descobrir. Só que vai chegar num momento que ele já está super consciente, que ele já está ponto de compra, que a minha comunicação também tem que ser diferente. Aí eu já uso outras plataformas, não só o Despertar como Meta, YouTube. Se ele for me pesquisar, eu preciso estar defendendo o que eu despertei para ele me achar. Ok. Porque se ele não me acha, ele compra de outro. Nossa, aí você vai esquentar ele até esse ponto, chegar lá e ele compra de outro. Essa é a escala, porque eu trago pessoas que a gente chama de público totalmente frio para esse momento. E eu adoro, porque como as pessoas não ensinam isso, aí eu furo o caminho do que outros gestores estão despertando, e eu roubo o cliente que ele preparou para mim. Então eu acabo defendendo não só o meu cliente, como eu pego o que outros fizeram, esquentaram, mas não se prepararam para defender. Então tem que ter em conjunto, mas tem um momento certo para fazer isso. Então primeiro eu começo só com um, eu desperto. No próprio despertar já vai começar a rolar vendas. Aí depois eu vou melhorando a estrutura de tráfego. Desde que a gente volta lá na estrutura. Estrutura de conversão, ela está falando bem, comunicação está indo correto, está convertendo. Aí nós vamos ajustando ponto a ponto. Qual é o público seu para isso hoje? Quem são os profissionais que você fala assim, ó, se você vier, a chance de essa assertividade sua é muito alta. Para não falar 100%, mas... Hoje eu entendo que eu tenho dois tipos de cliente. É o cliente que ele já está bem no offline, Ok. e ele quer fazer uma transição para o online, ou ter um braço de operação no online. Ok. Aí ele começa a ver o mercado, ver um monte de coisa, fica perdidaço. Às vezes ele já até tem um produto, mas não consegue vender. Então esse cara, a transformação dele é muito rápida. Por exemplo, o médico para mim vem direto. Porque ele tem um puta no conhecimento, tem uma puta dificuldade de fazer vendas, ele vai para online e não consegue vender. É que acontece com o médico, dentista, fisioterapeutas? A faculdade muitas vezes ela ensina o cara na profissão. E aí ele sai da faculdade, fala, beleza, como que eu vou me posicionar, como que eu vendo, como que eu crio uma estrutura de tráfego. O cara sai cru. Ele estudou lá 8, 10 anos
e sai cru nesse outro quesito. Então ele é altamente capacitado, mas ao mesmo tempo ele tá no zero. Sim. Porque ele é jogado no mercado e fala assim, agora beleza, pega isso aí que você sabe fazer e vende. Só que ele nunca estudou venda. Com certeza. Eu concordo plenamente. As faculdades, elas ensinam tudo menos venda. E se você não vende, tua empresa não... Tua empresa, até você vender o seu serviço, né? O seu conhecimento. Essa é uma das coisas que É. quando eu fui criar as minhas mentorias também, eu percebi exatamente esse gargalo. Porque as pessoas me procuravam, muitas vezes nesse sentido, saí da minha faculdade e tudo mais, agora eu preciso me posicionar. E é sempre esse papo, né? Preciso me posicionar, então eu preciso ter fotos para isso. E aí eu percebia que as pessoas depositavam uma energia e uma expectativa muito alta nas fotos, sendo que às vezes o programa dela era outro. E aí foi quando também eu percebi esse gargalo. Eu ficava ali 2 horas conversando, 2, 3 horas conversando com a pessoa no dia do ensaio, para ajudar ela a pensar em outras estratégias, pensar que existem outros fatores limitando realmente esse posicionamento dela e que nem sempre a foto ia fazer diferença. A foto ela é um elemento de autoridade? Sim, só que ela é apenas um dos elementos de autoridade. Então não adianta você pensar que só foto bonita vai resolver esse problema. Não adianta. E aí foi aí também que eu comecei a criar e trazer agregado a isso outras ferramentas, que aí hoje é parte do meu método também, mas para fazer isso acontecer de forma mais assertiva. Mas esse poder de entender essa parte, se a pessoa ela não entender que esse universo é diferente, ela vai investir muitas vezes em coisas que ela não podia e que não vai extrair resultados que ela gostaria. Ou seja, ela está jogando dinheiro fora. Sim. Hoje, na minha cabeça já era, claro, isso agora mais do que nunca, esse processo de mentoria, novamente eu vou repetir. Cara, quem não tem isso e quer crescer, o cara só tá dando tiro no pé. Porque ele tá jogando dinheiro forma, ou ele tá jogando dinheiro forma, ou ele tá deixando de alavancar algo e de potencializar algo que muitas vezes um especialista como você, um resultado poderia. Claro que não é só assim também poético, Sim. mas às vezes poderia vir um resultado em 1, 2 meses. E o cara tá apanhando 2, 3, 4 anos em cima disso. E aí é aquela alegoria, né? Aquela analogia. Que muitas vezes o cara tá lá 2 anos cavando, na hora que ele chegou na beiradinha para conseguir cavar o diamante, ele desiste. É isso aí. Eu costumo brincar, né, que é o seguinte. Quem não tem tempo e tem dinheiro, quer resultado rápido, mentoria. Quem não tem dinheiro e tem tempo, vai fazer curso. Mas vai bater cabeça. Porque ele vai ter instrução, mas não vai ter a vivência. Exato. E quando tiver alguma dúvida, ele vai ter que testar e ir por conta. Ele descobriu o Ele caminho. descobriu o caminho. Agora, quando você tem uma condição de estar num grupo de mentoria ou comprar um acesso, né, para ter pessoas que têm conhecimento, então você economiza muito tempo. Então vale a pena você investir. Eu falo, meu jogo mudou quando eu comecei a comprar acesso e investir em mentoria. Mas, isso claro que o jogo mudou, mas quais são as suas formas de estudo hoje? Onde você busca conhecimento? Além das mentorias. Cara, eu acompanho muita gente e compro alguns cursos, né? Porque quando você tem um nível, né, de conhecimento, às vezes uma palavra, um insight, ele muda o teu jogo, né? Então, Exato. o próprio comprar cursos também é interessante. Mas eu tenho mentores em várias áreas. E como que eu escolho mentores? Boa. Cara, eu escolho o cara que faz o que fala. Porque a gente tem um monte de gente falando, mas a gente vê que ele não faz. Então, esse não serve pra mim, não. Eu quero que o cara vivencie o que ele fala, que seja skin the game, né? Caramba, legal. Senão, não dá bom, né? Agora, outra pergunta em cima disso é, cara, por que esse propósito de vida? Cara, eu não sei. Como eu disse pra você, isso meio que aconteceu acidentalmente, né? Eu entrar nesse digital, propagar mensagens. E um dos meus valores é eu quero propagar mensagens do bem. O que é mensagem do bem? É pessoas que entregam mensagem que empurram o mundo para frente. Eu já recusei mentorias de cara que faz iGaming, jogo, renda extra. Cara, Ok. não tô fora. Ou da mesma forma, né? Porque hoje a gente tem um monte de
cara que vende psicologia, mas não é psicólogo, e tá com um monte de BO na cabeça. O cara que vende ser milionário, mas tá fudido, não tem dinheiro pra pagar. Cara, primeiro você valida seu método, depois conversa comigo. Porque eu não vou propagar algo, eu sei o potencial do tráfego de alcançar pessoas, colocar uma coisa errada. Então, não. Então, assim, é até legal você perguntar isso. Você pega qualquer um na sua mentoria? Não. Eu vou avaliar. Se os meus valores não baterem, tchau, cara, não entendo. Eu não posso deixar colocar alguém no grupo, né, que, sei lá, que estrague a energia do grupo de jeito nenhum. Aí é aquela história, não é sobre dinheiro. Não é só sobre o dinheiro. Não. Porque um cara desse, ele consegue te pagar facilmente. Sim. Mas é realmente Não, eu tô fora. Custa minha paz, não vale a pena. Quais são os seus valores de vida? Cara, família, trabalho, conhecimento e ajudar os outros. Servir. Então eu quero que por exemplo, hoje eu escolho pessoas que querem ajudar outras pessoas. Com conhecimento e sendo bem pagos por isso. Ok. Né? Mas aí se eu vejo que tem algo torto, Tchau. meu subconsciente já, cara, não... Já bloqueia na hora. Tem uma coisa engraçada que eu faço, né? Que eu tô revelar isso aqui, mas beleza. Antes, quando eu pegava pra fazer só o tráfego, eu falava assim, cara, antes de a gente começar o tráfego, eu preciso fazer uma entrevista contigo. Pra eu entender o seu negócio. Mas na verdade aqui tem uma entrelinha. Eu não quero entender o negócio, eu quero entender os valores do cara. Porque se em algum momento desviou, cara, eu não vou conseguir te ajudar. E cai fora. Isso é muito legal, porque assim, quando eu cheguei no primeiro evento lá, no Max, que eu te conheci, você, outra pessoa que foi muito legal, acabei conhecendo, pegando uma amizade muito legal lá também, foi o José, também dessa área. E cara, eu tava totalmente cru ali, não conhecia ninguém. E falando nesse sentido, o santo bateu demais. Então a gente conversou muito. Em todo momento, você dando dicas assim, cara, faz isso, faz isso. No último evento, você veio me ajudando também, falou, cara, testa isso, faz isso dessa forma. Esses dias atrás, ainda falei pra você, ó, tô usando técnica sua aqui. Ah, legal. E você tem esse coração. E aí, no último evento, uma das pessoas que foi comigo, trabalhar lá comigo pra fazer a cobertura, foi o Alessandro. E na hora que o Alessandro pisou lá, eu falei, cara, cola no Elton. Que o que você gosta de fazer, ele é especialista nisso. Cola nele que eu acho que é um cara que você vai curtir demais. Tanto como pessoa, porque eu já conheço o Alessandro também, e é justamente essa vibe de, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer o que eu posso pra você crescer também. Então, hoje não dá, acabou, vamos fazer o que precisa agora. Então, é essa vibe também. Sim. Tanto é que, assim, ele foi pra trabalhar. Na hora que foi chegar a palestra sua lá, que você foi realmente falar e em alguns outros momentos, eu virava pra ele, cara, pelo amor de Deus, senta, vai escutar, vai absorver isso. A gente teve uma hora que eu tinha pedido pra ele fazer uma imagem externa lá. Ele foi fazer. Eu acho que foi. Não foi na sua palestra, porque na sua eu já sabia que eu ia querer que ele escutasse também. Mas foi alguém que tava falando alguma coisa muito legal, que ia fazer muito sentido também pelo que eu conheço dele. E na hora que essa pessoa começou a entrar nesse assunto, eu falei, cara, eu vou ter que buscar ele. Sai, Rodolfo, vai lá na rua, busca o Alessandro. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, sai daí, volta. Ele falou, não, mas volta a pouco. Eu falei, não, volta, depois faz. Deu certo a imagem, depois tal. Mas foi exatamente por conta disso. Porque esse compartilhamento de informação sem esconder o jogo, eu achei muito legal. E é o que realmente a gente busca quando a gente vai atrás de um mentor. Sim. E dito e feito. Saiu de lá, você abriu depois o processo de mentorias, de aplicação, e ele tá lá. E já tá colhendo resultado. E já tá colhendo resultados. Então isso que é uma coisa legal, porque, cara, ele também é um cara que ele tem um domínio muito grande já. Então, para esse mercado, ele conhece muita coisa e eu gosto muito de conversar com ele e tudo também, porque ele tem algumas ideias que eu não tenho facilidade. Então, por exemplo, eu, Rodolfo, faço tráfego pago? Cara, eu brinco com os meus. Então, eu pegar ali uma fotinha e impulsionar ela ali, eu sei que hoje, por exemplo, se eu quero seguidor, um método fácil
E o que funciona é o próprio botão impulsionar do Instagram. Eu sei que dependendo da campanha, se eu quiser travar ela simplesmente em local, pô, gerenciador de anúncios, tal ali. Então isso eu faço de básico. Ele já não, a mente dele já consegue expandir o nível de clientes mesmo, de algumas estratégias mais pesadas. Só que depois que ele começou a andar com você, Mudou. Que bom. Isso é bom. a brincadeira ficou mais agressiva ainda. Tanto no nível estratégico. E assim, como a gente conversa muito, ele vem com algumas coisas e fala, cara, ó, isso aqui a gente tá conversando lá, a gente tá traçando essa rota, e eu mudei a minha forma de aplicação, então a gente vai mudar a estratégia, vai sair daqui pra cá. E a animação dele, porque assim, faz o quê? 2 meses também, nem isso, né? Acho que coisa de 1 mês e pouquinho. A forma de posicionamento dele também mudou. E isso é muito legal e é totalmente resultado também dessa mentoria. Resultado total dessa mentoria. Agora, eu vou fazer uma pergunta porque ele tá aqui também. Alessandro, qual pergunta você faria pra ele? Vem cá, vem cá. Faz aqui a pergunta. Ó. Cola aqui. Por exemplo, você está falando que você mentora uma galera. Eu sou do digital, mas eu preciso ser só do digital, ou, por exemplo, no caso, minhas clientes são doutoras, certo? Área de estética, área de beleza. Se eu fosse uma doutora, eu consigo trabalhar com você? Consegue. Porque a gente está falando digital, mas às vezes eu não quero digital, às vezes eu quero minha rede social, eu quero trabalhar na minha área específica, não exatamente como eu vou ser um criador de infoprodutos. Eu quero trazer Entendeu? o digital para trazer tráfego para minha. Exatamente, eu quero continuar trabalhando na minha área, só que ajudar o digital a impulsionar isso aí. Entendi. Totalmente. Mas eu penso assim, até obrigado pela pergunta, Alessandro. Se a pessoa começar a entender esse mundo, ela muda a cabeça. Por quê? O que eu penso? Quando você não propaga a sua mensagem, eu falo que você é um egoísta. Porque você tem coisa para ajudar pessoas e hoje tem pessoas precisando ouvir o que você conhece e você não está soltando isso. Cara, até arrepiei agora, porque assim, ó, esse final de semana eu fiz a cobertura de um evento do Nicolai. Lá em Mogi das Cruzes. Abraço também pro Nicolai. Ó, logo logo quero você aqui também. Top. E uma das coisas que ele falou lá foi exatamente isso. Se você tem um talento, é porque existe alguém que precisa desse talento. Deus não te daria um talento que seria para algo egoísta. Então, se você tem um talento, é porque existe alguém precisando dele no mundo. E se você não compartilhar, você vai deixar essa pessoa dependente disso. E agora você falando isso de novo, é isso. Com certeza. Então a pessoa quando ela vem para esse mundo, porque assim, existe um grande problema no digital, que é o medo de julgamento, né? Sim. Então por isso que as pessoas têm receio em fazer vídeos, para aparecer mais. Inclusive eu era um desses, tá? Por isso que eu trabalhei muito tempo no backstage e não queria colocar o rosto. E comecei a colocar o rosto há pouco tempo, né? Mas a pessoa quando ela entende o potencial, nem pensando em negócio, tá? Eu falo que o negócio é resultado. Você começa a soltar a sua mensagem, você vai conectar com pessoas e vai se desconectar com algumas pessoas, faz parte do jogo. E involuntariamente o teu negócio vai responder. Porque você precisa de grana para alcançar mais pessoas. Então é um ciclo positivo. Então você solta sua mensagem, você atrai mais clientes, você tem mais dinheiro, traz mais gente, então o negócio ele começa a crescer de um jeito positivo. Então, já aconteceu também comigo já de pegar pessoas assim, não, eu só quero melhorar aqui, trazer mais clientes, beleza. Aí a pessoa começa a ter consciência de que ela pode ir além, ela muda o pensamento. Todo mundo no seu tempo, é lógico, né? Porque o medo de julgamento é um medo pesado de trabalhar, né? Então, precisa de um tempo de amadurecimento para depois ela começar a soltar isso. Hoje, um profissional que ele tá cru, ele tá totalmente perdido. Qual seria o primeiro nível de despertar de consciência para ele hoje que você fala, cara, vai dar primeiro esse passo, talvez até mesmo antes de chegar na mentoria sua? Eu penso assim, ó, todo mundo, independente da idade de conhecimento, né, tem algo
Faz uma pergunta assim, né? As pessoas vêm até mim pra quê? Pode, até pra você, um exemplo. A Sim, galera vem porque pelo teu conhecimento de como fotógrafo, né? Parte de de vídeo. vídeo, etc. Então, cara, você é uma referência nisso. E tem outros conhecimentos que você tem que as pessoas também te buscam. Sim. Por quê? Você virou referência. Então, ou seja, tem alguma coisa ali. Mas às vezes você não quer propagar essa mensagem. Cara, aí você vê o que teu coração fala. Começa a estudar, pesquisar, o que você se interessa. Né, porra, hoje tem gente aí que vende hobby, né? Te ensinar a ter hobby. Cara, isso é importante, porque a vida estressada que a gente tem hoje, o próprio hobby, ele acaba te dando um alívio, né? Ó, tirando a pressão do Sim. mundo. Então você está ajudando. Então, cara, tem um monte de coisa que você pode explorar e ajudar. O jeito que eu encontrei e que me faz bem é propagar mensagem, criando uma estrutura de conversão e usando o tráfego. Uma outra pergunta para você em cima disso. Na minha criação de conteúdo, qual seria uma estratégia melhor? Eu chutar vários conteúdos, várias linhas, no sentido de, no que as redes sociais responderem melhor, é sinal que as pessoas gostaram mais daquilo, ou não? Eu entender qual é a minha mensagem, focar nela e deixar o algoritmo aprender o que eu falo para traçar as pessoas corretas para isso. Tá, eu faço um pouquinho inverso. Eu iria primeiro, eu sei o que, da minha capacidade e do meu conhecimento. Ok? Tá. O que minha persona quer? Ok. Como é que eu conecto isso? Esse é o primeiro ponto. Então eu preciso conectar o que eu tenho com o que minha persona precisa e quer. Quando eu entender isso, aí eu vou para a rede social. Eu começo a soltar conteúdos para pegar pessoas semelhantes à minha persona. Aí eu começo a entender o que entrega mais. Aí eu vou ajustando o que entrega mais. Então, dentro daquela linha de conteúdos que você ajusta o que entrega mais. É. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa ela tá ali, não, hoje, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo do Alessandro também. Hoje a minha cliente, ela trabalha na área estética, não, hoje ela tá focada em falar de cílios. Amanhã ela tá falando de maquiagem. No dia seguinte ela tá falando, sei lá, de harmonização facial. E aí na hora que você entra, ela não consegue ter congruência nesses conteúdos e ela não consegue traçar no que ela é realmente referência. Isso aí, no final das contas, eles geram mais ruído ainda na comunicação. É assim, o que eu entendo, né? É legal você ter um conteúdo âncora, mas você pode trabalhar os periféricos, né? Só tomar cuidado para não confundir a audiência. Que nem no caso desse, ela fala de uma coisa e fala de outra, aí a pessoa que não conhece ela, o que ela faz? Eu não posso gerar essa dúvida numa pessoa que não me conhece. Como você faria para não gerar essa dúvida? Eu pegaria o que ela é melhor, né, e para ela expor muito esse tipo de conteúdo. Mas também deixar alguns posts, alguma coisa, falando tudo que ela faz. Por exemplo, ela tem uma clínica, a clínica tem vários produtos. Mas o que ela... Igual a padaria, vamos pensar o seguinte, o que atrai uma pessoa à padaria? O pãozinho. Sim. Quantos mil itens ela vende lá? Vários. Mas a isca é o pãozinho. Então ela precisa ter alguma âncora que chama essas pessoas. Depois lá dentro ela mostra que ela faz mais coisa. Mas ela tem que ter um foco. Muito legal. Deixa eu só falar mais uma coisa que você Claro. perguntou de persona. Então, eu falei da pessoa que está em momento de transição. Tá? Outro cliente bom que procura meu serviço é o cara que já está no jogo. Ok. Tá? E ou ele tem algum problema de previsibilidade, ou seja, tem mês que ele vende bem, tem mês que ele não vende, ou aconteceu alguma coisa no produto dele que bugou, parou de vender. Então eu ajudo esse cara a Lapidar o processo. lapidar o processo de novo. E tem um terceiro que é mais institucional, que são ou empresas, indústrias, que querem trabalhar propagação da marca deles. Como eu disse do lance lá da empresa de edificação. Então eles queriam fazer um trabalho de conhecimento. Então aí eu uso o tráfego para... Como que eu uso o tráfego, né? Para trazer consciência sobre a mensagem que ele quer passar. Eu sei que isso, de certa forma, é uma pergunta rasa, mas tem gente aqui que não chegou nesse nível ainda. Então o cara abriu o gerenciador de anúncios, como que ele faz diferença daqueles tipos de campanha que tem lá? Conversão, ou campanha de conhecimento... Basicamente, de forma simples, o que é isso?
É difícil eu explicar aqui agora, tá? Porque tem uma metodologia. Mas a gente tem que ter consciência o seguinte, existe um funil. Na verdade, não é um funil, para mim é uma peneira, né? Ok. Que é engraçado, a galera fala funil de vendas. Mas, eu não sei, na minha casa, se eu colocar 1 litro no funil, cai 1 litro lá embaixo, né? É. E no funil de vendas não é assim, né? Então, pô, tá furado esse funil. Então é uma peneira. Então, a primeira peneira é eu atrair a pessoa. Aí eu uso campanhas de alcance ou de tráfego, que é Ok. fazer as pessoas visitarem. Aí depois tem a campanha de engajamento, que ou seja, eu estou entregando conteúdo para as pessoas para aquecer, para ela me conhecer, para ela confiar em mim. Que ela só vai comprar de mim se confiar. Depois tem as de conversão, que é exatamente ou para virar um cadastro, né, um lead, ou uma venda. Mas existem estratégias, isso aí está no meu treinamento, que é para furar tudo isso. Então eu consigo já antecipar todo esse processo usando uma estrutura adequada. Cara, legal. Então eu tenho uma estrutura adequada para falar com um público frio. Pessoas que não me conhecem, não sabem minha solução. Então eu segmento a audiência para chegar nessa pessoa com a comunicação correta para ela tomar a decisão de compra. Aí tem psicologia de comportamento de compra, tem copy, né, escrita persuasiva, e às vezes vídeo de tá. vendas. O que você aplica realmente nessa mentoria sua nesse sentido? Quais são alguns pontos que você falou agora, por exemplo, de copy e tudo mais, que você ajuda a pessoa a observar em todas essas etapas? Tá. Quando a gente cria a estrutura de conversão, o que o próprio tráfego nos ensina? É colher dados. Ok. Tá? Quando a gente colhe o dado, a gente interpreta onde tem um buraco. Por exemplo, se eu criar uma página de vendas com um vídeo de vendas, então eu vou saber quantas pessoas chegaram na página. Tá? Quantas pessoas viram o vídeo? Eu tenho essa métrica. Quantas pessoas assistiram todo o vídeo? Quantas pessoas clicaram no botão de compra? Quantas compraram? Então eu já criei um funil. Onde tem gargalo? A pessoa está chegando na página e não está assistindo o vídeo. Ok. Tem coisa errada nesse primeiro gargalo. Vamos corrigir aqui. Por isso que eu falo que sempre está na estrutura e validação. Encontrei um gargalo, volta para a estrutura, corrige. Volta para a validação. Ah, melhorou essa métrica. Beleza. Qual que é o próximo passo? A pessoa tem que ver o vídeo e clicar no checkout. Estão clicando? Não está clicando. Por que não? A gente volta para a estrutura, verifica tudo que está rolando. Às vezes é a comunicação que está errada ou falta informação. Entendeu? Muitas vezes, então, ajustes simples. É ajuste simples. Cara, o marketing digital é ajuste diário. Por isso que precisa do teste AB. Então, eu sempre faço o teste para ver o que é melhor. Porque às vezes você muda a cor de um botão, ele converte um pouquinho mais. Você muda o fundo do vídeo, converte um pouquinho mais. Traduzindo aquela historinha, aquela piadinha, né? Mudou a cor do capim, o burro morre de fome. Mas acontece. Por isso que a cultura de teste, né, que eu defendo é super importante. Muito legal. Partindo aqui para nossa reta final, existe alguma coisa que a gente, pelo fluxo da conversa, a gente não tocou no assunto, mas que para você seria interessante falar, que ia aproveitar também o espaço? Sim, cara, até um ensinamento, né? Por Porque, favor. cara, eu há 10 anos no mercado, eu já vi várias pessoas tentando entrar no mercado e já vi vários experts sumindo do mercado. Então, para quem quiser entrar nesse mercado, cara, persistência. Uma hora vai dar certo. Então, uma hora funciona. Uma hora você vai virar a chave, você vai se conectar com alguém que vai te dar o insight que você precisa para o jogo virar. Então, é persistência. Que muitas vezes é isso, né? É. Só falta aquele Sim. detalhezinho para lapidar e falar assim, rodou. Cara, por que eu gosto de ir em evento? Eu sou meio ratão de evento. Porque às vezes numa conversa, cara, eu não pensava desse lado. Vou testar. Aí eu já trago pro meu jogo e vejo se funciona. E às vezes esse insight, né, cara, ele muda completamente o meu jogo do meu cliente. Eu posso trazer isso para eles. Fantástico. Por isso que eu gosto, porque eu sempre falo, como é que você estuda? Eu estou sempre comprando curso, porque às vezes eu pego, puta, cara, isso aqui serve para o Alessandro, isso aqui serve para outro. Então, eu vou jogando ali no Não, conhecimento. a mentoria sua, ela serve tanto para uma pessoa que ele já é o profissional que quer atuar, quanto para um estrategista que também tem os seus clientes e muitas vezes seus gargalos. Sim, com certeza. Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Como que as pessoas fazem para te encontrar? O jeito mais fácil é no Instagram. Elton_Volter. Aí depois você
põe na descrição. Sim, com certeza estará na descrição. Então E me sigam lá também, que eu tô soltando conteúdo lá também. Cara, e que conteúdo, né? E que conteúdo. Ó, se você chegou até aqui, você sabe que não é meu costume ficar falando isso toda hora, porque eu não vou ficar pesando na sua cabeça toda hora pra isso, mas agora é a hora. E se você não curtiu ainda depois desse conteúdo, já curte, comenta, se inscreve no canal e também compartilha. Porque se você não conseguiu absorver nada daqui que possa te ajudar a ganhar dinheiro, é sinal que você não é dessa área e que você nem sonha com isso e que você tá feliz talvez no seu CLT. E tá tudo bem com isso. Mas esse podcast foi para te mostrar que existe um universo diferente, um mundo diferente, que você pode também explorar isso. Aqui foram colocadas muitas ferramentas na mesa para fazer isso acontecer de fato e também estratégias validadas, como você viu. Mas se você conhece alguém que é dessa área e ainda não conhece, não segue o Elton, por exemplo, ou o podcast, já fica o convite, compartilha com essas pessoas também. Mais uma vez eu quero te falar também do patrocinador desse episódio, que são as cadeiras Amazonas. Então aproveita, vai lá, entra no site deles que também está aqui na descrição, faz um orçamento, vem conhecer os produtos. Eu te garanto, estamos usando aqui e eu já uso há mais de 5 anos as cadeiras de lá também. Então fica atento a isso. Essa é uma dica também muito legal para você. Elton, de verdade, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desde quando eu te conheci, que eu citei o podcast, você já se dispôs prontamente a compartilhar o seu conhecimento aqui comigo. E eu confesso que eu segurei porque eu falei, cara, eu quero espaço novo para trazer ele. No sentido de certa forma, poder honrar esse compartilhamento de conhecimento seu também, para tentar oferecer um pouquinho do máximo que eu puder. Não que as outras pessoas que vieram eu fiz de qualquer jeito. Não, não foi isso. Mas eu quis fazer isso porque em todos os momentos, novamente, você foi extremamente solícito comigo, me dando dicas, me ajudando a entender coisas que no meu nível de maturidade ainda era ridículo até perto do que você conhece, mas você em momento nenhum você trouxe isso de uma forma, cara, como assim você não conhece isso? Pelo contrário, você foi extremamente humilde de entender, ele só não conhece, e tá tudo bem aqui, uma ferramenta, ó, o que você acha de fazer isso? E com certeza tem me ajudado demais também. E como forma de gratidão, eu queria que as pessoas também, de certa forma, por mais que o seu alcance já seja muito maior que o meu, mas por mais que eu fale com menos pessoas, mas eu queria que as minhas pessoas também te conhecessem. Então, muito obrigado por essa disponibilidade. E, novamente, existe mais alguma coisa que você queira falar antes de encerrar? Que eu tô feliz demais. Cara, primeiro, agradeço aí pelo convite novamente. Porra, muito massa, eu gostei pra caramba aqui do espaço. A conversa foi super fluida. E uma coisa que tem mudado muito, né, cara, a minha vida, não só profissional, mas trabalha a mentalidade. Eu sei que é meio clichê, mas isso muda muita coisa. Não só a vida pessoal, né? Mas profissional, a mentalidade é tudo. Então, trabalha muito a mentalidade e o corpo. Porque aí você estando meio em paz e focado, você parece que absorve melhor o conhecimento, tá mais resiliente. Aí o resultado é consequência, né? É muito louco isso, porque assim, ó, eu ouço isso direto, como tem vários episódios, já. Muita gente vira pra mim e fala assim, não, Rodolfo, bem, esses caras que estão em nós, os caras faturam milhões. Aí os caras vêm com esses papos de coaching, Rodolfo, falando de não, porque é mentalidade e tudo mais. Só que cada dia que passa eu tenho percebido exatamente isso. Que como eu ainda estou nessa jornada também, cada dia que passa eu tô olhando e falo, cara, não é papo poético. É exatamente o que os caras fazem. E é exatamente o que tá descravando cada vez mais os novos degraus para esses caras. E aí você vem e fala isso também, reafirma isso aqui. É muito louco, é surreal. Ah, deixa eu aproveitar e falar algo aqui também, que normalmente acaba passando, mas esse estúdio, essa estrutura e esse formato também, ele também serve para você criar seus conteúdos. Então, se você precisa gerar conteúdo, se você precisa entender um pouco mais desse universo, também me chama, porque isso aqui também serve para você, tanto nesse formato quanto outros formatos que a gente já tem disponível aqui também,
para te atender. Então, se você precisa de geração de conteúdo, foto, vídeo e posicionamento estratégico, eu consigo te ajudar com isso também. Chama a gente, que nós temos uma solução muito legal para você. E Elton, novamente, muito obrigado, cara. Obrigado você pelo convite. Tô feliz demais, demais, demais com o seu compartilhamento. E eu tenho certeza que se depender de mim e da gente, essa mesa vai estar disponível para você sempre, quando você quiser realmente novos projetos, porque você é um cara que para mim é uma referência gigantesca. Obrigado. E o que depender de mim, eu quero andar perto de você, porque eu tenho muito a aprender. Tamo junto, né? Isso aí. Obrigado de verdade. Valeu. Se você ficou até Obrigado. aqui, muito obrigado, gente. Te espero nos próximos episódios também. Hoje ainda vai ter mais um episódio, o do Elton já. Você tá vendo? No próximo episódio já vai ser com a Adriana Della Fina. Ela é uma especialista gigantesca na área de RH também. Ela trabalha em uma empresa que é multinacional. Então tenho certeza que você vai gostar muito do papo também, desse papo mais humanizado, de gestão de pessoas. Então se liga no próximo episódio também. Até mais. Te espero nos próximos episódios. E valeu demais, gente.